As notícias sobre a onda de violência geram insegurança, medo, depressão, entre outros transtornos mentais e emocionais que inviabilizam a vida social de milhares de pessoas. A ousadia dos criminosos provoca uma mobilização da sociedade em prol da pena de morte, com o objetivo de dar um basta à crueldade e à impunidade. Será justa a aplicação da pena de morte? Ela inibiria a violência? O que o Espiritismo diz sobre este assunto? Para conversar sobre isso está aqui o Dr. Fábio Silva. Ele é juiz federal, ativo no movimento espírita, no Centro Espírita Leôncio de Albuquerque, em Niterói. Dr. Fábio, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Yasmin. É um prazer estar aqui. Olha só, a pena de morte não é uma tradição brasileira. A lei brasileira não prevê a pena de morte. Essa tradição vai continuar ou não? Yasmin, esperamos que sim, né? Na realidade, a nossa Constituição proíbe a pena de morte. E, a não ser em caso excepcional, quando houver guerra. Mas existe um movimento hoje para se estabelecer uma disciplina diferente para a matéria. É verdade que para modificar essa cláusula constitucional seria necessário que nós tivéssemos uma nova Constituição, porque essa cláusula é tão importante que ela é considerada uma cláusula pétrea, petrificada, não pode ser alterada por emendas, e então não existiria uma possibilidade de se prever a pena de morte sem que houvesse a substituição da Constituição. Há, na realidade, estudos a respeito da viabilidade da pena de morte e dos resultados que ela traz. O que se pode ter sobre isso? Ela vale a pena de morte? Ela reduz o índice de criminalidade? Não, de forma alguma. Na realidade, existem diversas pesquisas que demonstram a total ineficácia da pena de morte no combate à violência, à criminalidade. Aliás, se nós observarmos bem, infelizmente no Brasil, a pena de morte não existe institucionalizada, mas na prática ela existe. Nós encontramos a ação violenta do Estado muitas vezes que acaba por matar aqueles que deveriam ser submetidos a um julgamento, presos e submetidos a julgamento. E apesar dessa atuação violenta do Estado, nós não temos a redução da criminalidade, ao contrário. Nós vamos observar o Estado muitas vezes fomentando a violência por meio das suas práticas. Por isso, alguns autores, alguns pesquisadores nem falam em liberação da pena de morte, falam simplesmente na legalização, porque oficiosamente ela existe. O Estado ele acaba matando as pessoas através de suas atuações violentas. E é muito interessante que muitos políticos, eles começam a levantar como bandeira tanto a pena de morte como o recrudescimento também do direito penal, de leis mais cruéis, e isso vem resolver a situação? O aumento das penalidades também pode resolver? De forma alguma. Na realidade, hoje existe no país uma cultura de que quando nós estamos em um cenário de violência ou um crime que chama mais atenção, a solução que é logo ventilada é o aumento da pena, é o aumento da estrutura penal para se poder ter penas mais longas, com duração maior. Enquanto, na realidade, o que se deveria investir era no combate à criminalidade, não depois que ela ocorre, mas sim na prevenção à criminalidade. E essa prevenção passa por um caráter de educação da sociedade, o caráter de fornecer à sociedade, aos integrantes da sociedade, meios de subsistir fora da violência. Quando nós olhamos para uma pessoa que vive em uma situação social crítica, em miséria absoluta, mergulhado em um ambiente de violência, nós vamos olhar para essa pessoa e perceber como é difícil para ela resistir à violência, resistir à vida do crime. Não é impossível, veja bem, mas claro, é um desafio muito maior. Quando nós olhamos uma pessoa, um jovem, que mora em uma comunidade extremamente carente, que vê os seus pais saindo 5, 4 horas da manhã de casa,
e passa o dia inteiro trabalhando e no final do mês consegue ali um salário mínimo e olha para o lado e vê um amigo, um colega que se entregou à criminalidade e consegue ali receber valores muito maiores, consegue status porque passa a andar armado naquela comunidade, então nós vemos como é difícil para essa pessoa resistir e seguir o caminho da honestidade. O que não é impossível, mas o apelo do crime é muito maior. Se o Estado oferecesse alternativas viáveis para essa pessoa, se o Estado mostrasse que através da educação ela conseguiria uma vida melhor, uma vida digna, não há dúvidas de que esse seria o melhor caminho para se combater a criminalidade. Agora, fazer uma lei e aumentar a pena ou colocar a pena de morte parece que é algo que vai resolver rapidamente a situação. É uma falácia e uma fantasia. Fantasia. Na verdade, acaba sendo uma miopia. Quando nós falamos dos míopes, os míopes enxergam muito bem de perto, mas a longo prazo eles não conseguem enxergar, fica tudo embaçado. E é uma miopia que nós temos ao defendermos pena de morte ou mesmo prisão perpétua. Nós observamos que a pena de morte ela tem um caráter extremamente cruel. Seria um homicídio praticado pelo Estado. Isso é extremamente perigoso porque quando nós observamos a influência que as leis exercem sobre a sociedade, nós vamos ver que essa influência não se limita aos comandos legais, mas também à mensagem moral que aquela lei traz. Se o Estado diz que em algumas situações limites, seria possível retirar a vida de outra pessoa para garantir a sociedade, com isso está dizendo para o cidadão que também ele, em uma situação determinada, poderia retirar a vida de um indivíduo. Que é justo você utilizar, né, desse procedimento para eliminar um problema, né, ou para acabar de se desforrar numa situação. Exato. A imagem que se tem muitas vezes é essa. Nos países em que a pena de morte é admitida, nós vamos encontrar o Estado chancelando o homicídio, em situações específicas, mas é uma chancela estatal a um ato que, sem dúvida, fere a moral. E quando nós observamos esse tipo de atitude, nós vamos observar que ele está na contramão do desenvolvimento dos direitos humanos em todo o mundo. Hoje, os instrumentos relacionados aos direitos humanos, eles buscam uma tutela da vida, a proteção da vida, e uma proteção que vai muito além da garantia da vida, da subsistência. Mas o que se pretende hoje é garantir uma vida digna. Vamos falar um pouquinho sobre isso então. O que vem a ser direitos humanos? Esse é um dos conceitos mais complicados que nós podemos ter. Mas, sintetizando, nós poderíamos imaginar que a proteção ao ser humano, ela passa por diversos níveis. Nós vamos encontrar, por exemplo, proteção à liberdade de expressão, proteção à liberdade, à saúde. Nós temos diversos níveis de proteção. Mas esses graus de proteção podem variar de uma sociedade para outra. Então nós vamos encontrar algumas atividades em uma sociedade sendo admitida perfeitamente, em outras não. Um exemplo que nós poderíamos dizer, quando nós olhamos para uma tribo indígena que tem por hábito furar os lábios das crianças, como para colocar alguns enfeites que até trazem uma posição dentro daquela comunidade, uma posição melhor. Quando nós olhamos para isso, pode afrontar o nosso senso de dignidade. Nós olhamos, nossa, como é que ele vai ferir uma criança para simplesmente colocar um enfeite? Mas, por outro lado, nós olhamos, de repente, um esporte que é reconhecido na nossa sociedade como o boxe, e olhamos para esse esporte e vemos que, de repente, não tem nada demais. Uma outra comunidade pode olhar para esse mesmo esporte e ver duas pessoas lutando em um ringue, enquanto há diversas pessoas apostando para ver quem vai cair nocauteado e achar isso um absurdo. Esse caldo cultural torna tudo muito diferente. Exato. A gente tem uma multiplicidade de culturas. Mas, mesmo dentro dessa multiplicidade, a gente encontra um núcleo que é inalienável. Nós encontramos um núcleo que, em todas as culturas, deve ser preservado. Mesmo aqueles que admitem o boxe ou aqueles que admitem o enfeite em alguns povos indígenas,
todos eles têm um núcleo e esse núcleo deve ser preservado. Encontrar esse núcleo é proteger a natureza humana, é a essência do ser humano, é encontrar o que é a dignidade do ser humano. Esse é um desafio que nós temos que ter. E a pena de morte, sem dúvida, fere frontalmente todos os valores. Essa dignidade. Fábio, nós sabemos que existem uma série de injunções que muitas vezes conduzem as pessoas para a criminalidade, principalmente as questões sociais. Mas e aquelas pessoas de classes sociais mais altas? Elas mereceriam a pena de morte no caso de cometerem um crime? Veja, Yasmin, há muitas pessoas que defendem isso. Há muitas pessoas que defendem a pena de morte para os casos dos crimes de colarinho branco, como acontece até em alguns países em que a corrupção é punida com pena de morte. Na realidade, a pena de morte ela contraria os direitos humanos, contraria a dignidade do ser humano. E por isso, seja de classe mais alta, seja de classe baixa, essa solução não é a melhor de forma alguma. É verdade que aquela pessoa que está em um ambiente desprovido dos recursos materiais, ela tem talvez uma justificativa um pouco maior para cometer crimes, o que não é aceitável. O cometimento de crimes não é aceitável em qualquer hipótese. Certo. Mas pelo menos ela tem ali um apelo maior que o conduz à criminalidade. Quando nós olhamos outras pessoas, como há hoje tantos casos de jovens de classe média envolvidos com problemas relacionados a drogas, quando nós olhamos crimes praticados por pessoas que têm um alto poder aquisitivo, é claro que isso gera na sociedade muitas vezes uma revolta maior. Mas de qualquer forma, o caminho não é o combate através da pena de morte. A institucionalização do homicídio, enfim. Não seria o caminho. Não iria, até mesmo porque, muitas vezes, a ideia que se tem da pena de morte não é para se punir os crimes que muitas vezes são praticados por essas pessoas. Geralmente, quando se fala em pena de morte, vai se falar naqueles crimes que são praticados na maior parte das vezes, ou pelo menos são identificados na maior parte das vezes nas camadas mais pobres. Acabaria sendo um aumento da pena para aqueles que estão em situação social pior e provavelmente não alcançaria a essas pessoas. E, Fábio, o que a doutrina espírita fala a respeito da pena de morte? Na realidade, quando nós observamos que a pena de morte ela vai punir uma pessoa, retirando o seu bem mais valioso, que é a vida, nós já podemos perceber qual é a resposta da doutrina espírita. Ela é radicalmente contra a pena de morte. Quando nós observamos que nós vivemos em um ambiente em que hoje nós estamos em uma determinada situação, mas estamos sempre, todos nós, em um processo de aprendizado, um processo que nós vamos dominando as nossas más tendências, fica evidente que nós não podemos tolir o direito do outro de conseguir oportunidades para se desenvolver, para caminhar rumo ao seu progresso. Certo. E existe, na visão espírita, alguém que seja irrecuperável? Não, e essa pergunta, ela é essencial porque muitas vezes nós vamos encontrar como justificativa para aqueles que defendem a pena de morte a existência de presos ou de criminosos irrecuperáveis. Fala, esse não tem jeito, então poderia ser condenado à morte, uma vez que não faz sentido o Estado ficar custeando a alimentação no presídio, enfim. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Através da doutrina espírita, nós temos consciência de que a lei de progresso é uma realidade. E todos nós, do mais perigoso dos criminosos a todos que convivem em sociedade, vão caminhar, progredindo, conquistando novas virtudes, consertando os nossos defeitos e um dia chegaremos a um estágio em que não será mais preciso discutir sobre isso. Kardec, aliás, no Livro dos Espíritos, nos fala sobre isso em um comentário a uma questão. Nos fala e nos deixa claro que a pena de morte ela só existe em razão do nosso atual estágio da sociedade, que um dia a pena de morte deixará de existir.
E quais seriam as saídas para resolvermos essas questões, esses problemas que nós vivenciamos no dia a dia, esses crimes que nós vemos por aí? As saídas não são fáceis. Depende de um esforço muito grande. Na realidade, um esforço do Estado para que sejam fornecidos os meios necessários para que as pessoas não precisem recorrer à criminalidade para sua sobrevivência. Também por parte do Estado, um combate à criminalidade por meio da fiscalização mais eficaz contra o crime, através de um combate à criminalidade mais eficaz. Mas o maior desafio... Perdão, antes de você falar desse maior desafio, formando de repente melhor aquelas pessoas, aqueles agentes que vão trabalhar no sistema, todo esse sistema punitivo, né? Sem dúvida. A formação é essencial. Né? Fica muito difícil nós pedirmos para um agente estatal combater a criminalidade se nós não lhe damos os recursos. Não apenas os recursos como viaturas, enfim, mas também o próprio treinamento específico. Em alguns casos o Estado não faz isso, em outros casos ele faz. Certo, mas você estava falando uma coisa importante que agora seria o auge, né? Não, porque o maior desafio no combate à criminalidade é a reforma de nós mesmos. Porque a partir da transformação individual, nós vamos conseguir transformar o coletivo. Se a gente passa por uma transformação própria, a gente consegue dar a nossa parcela de colaboração para a transformação social. Então nós temos um campo de ação que nós temos total autonomia sobre ele. E é sobre esse campo que você está se referindo. Sem dúvida. Que é a nossa transformação moral. Um exemplo, Yasmin, veja só. Quando a gente fala da corrupção, que em alguns estados é punida com pena de morte, em alguns países. E aí nós criticamos a corrupção e falamos que essa corrupção não deve existir. E aí a gente vai olhar a classe média, não financeiramente, mas a média das pessoas, e vai observar se um dia eles forem parados por um guarda de trânsito. E o guarda de trânsito oferece uma oportunidade para ele não ser multado. Se ele oferecer propina, ele não será multado. Aí nós temos que refletir qual vai ser a nossa atitude. Vamos aceitar a multa e dizer, cumpra por favor o seu dever, eu estava errado, cumpra o seu dever, ou nós vamos oferecer a propina para nos livrarmos da pena de morte, ou da pena de morte não, da multa, né? E quando a gente observa isso, a gente pode transportar esse mesmo raciocínio para outras esferas. E a gente vai observar, bom, eu vou criticar a corrupção, mas muitas vezes, naquilo que nós fazemos no dia a dia, nós estamos incentivando a corrupção. Muitas vezes, a pessoa que oferece a propina é a pessoa que vai mais tarde criticar a corrupção. Ou aquele que consome a droga é aquele que está investindo e fazendo com que ela permaneça. Sem dúvida. Sem dúvida. A partir do momento que eu consumo a droga, consumo a maconha, a cocaína, eu estou financiando a violência. Não é apenas um cuidado com a minha saúde, é um cuidado com a saúde da sociedade. Mas quando nós iniciamos, então, uma trajetória para buscar o combate à violência, nós vamos perceber que o melhor caminho é o caminho que Jesus já nos ensinou. Jesus nos ensina que o caminho é o amor. Ele resumiu toda a sua doutrina, né, toda a lei e os profetas em duas máximas. Ama a Deus acima de todas as coisas. E há uma segunda lei que é semelhante a esta primeira, que é ama ao próximo como a ti mesmo. E se eu amar ao próximo como a mim mesmo, sem dúvida eu estou contribuindo para a redução da criminalidade. Quem ama ao próximo, quer a ele o mesmo que gostaria para si. E se eu cometo um erro, eu gostaria do perdão e da oportunidade de recomeçar. Com a pena de morte, essa oportunidade do recomeço nesta existência acaba. É verdade que é possível recomeçar em outras existências, através do processo de reencarnação, mas nós estamos tolhindo, através da pena de morte, essa oportunidade de recomeço nesta mesma existência.